Você vive na era com mais informação da história humana e, ao mesmo tempo, a era em que as pessoas se sentem mais bloqueadas. E, ao mesmo tempo, mais vazias e mais sem ideias do que nunca. Mas os gregos, eles não tinham internet. Não tinham o algoritmo. Eles não tinham um feed de notícias. E escreveram obras que, depois de 2.500 anos, ainda nos assombram. E eles sabiam exatamente onde buscar inspiração. E o que eles sabiam que nós esquecemos? Eu preciso te fazer uma pergunta. Você já ficou alguma vez diante de uma página em branco sem ter nenhuma ideia? Esperando simplesmente que ela venha de um momento ao outro. Você já pensou que a criatividade é um dom que algumas pessoas têm, mas você não possui? Que existe uma fonte de inspiração do qual você não foi convidado a beber. Mas existe essa fonte? Sim, existe e você está no lugar certo. Porque nesse episódio vamos ver onde os maiores criadores da história se inspiravam. E a resposta está no lugar onde você provavelmente visitou, sem saber absolutamente o que estava fazendo lá. Eu sou Rodrigo Bittencourt, professor de Filosofia, Teologia e História da Arte, e também um integrante do NOS. Mas antes de começar, vinheta! Eu quero começar com uma observação que aparentemente parece óbvia, mas quando você para pensar de verdade é perturbadora. Nunca tivemos acesso a tanto conteúdo. Nunca tivemos tanta informação disponível como hoje. Tanta informação tão rápido na palma da nossa mão. E, no entanto, a queixa que eu mais ouço entre leitores, escritores, estudantes e até mesmo colegas que não encontram inspiração. Eles dizem, eu não encontro uma ideia original. Existe uma contradição ali e não é coincidência. O excesso de informação fragmenta o pensamento antes mesmo que amadureça a ideia. A velocidade com que consumimos conteúdos é tão grande que não conseguimos montar todos os pedaços. Porque as ideias, a criação, ela não acontece quando você está consumindo material. Elas nascem depois, no silêncio, na pausa, na releitura. E os gregos, eles sabiam disso. Mas não de forma abstrata, mas de forma mitológica. Que é a forma como civilizações inteiras codificaram verdades que não podiam ser sintetizadas em poucas frases. Eles construíram uma cosmologia inteira em torno da criatividade. E essa cosmologia inteira, depois de 2.500 anos, ainda é verdadeira na sua essência. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes de falar dos gregos, eu preciso que você se reconheça num hábito muito específico, ou na ausência dele. Quantas vezes você leu um livro extraordinário, sublinhou uma frase que te chamou a atenção, pensando que tinha sido escrita para você, e depois de 3 semanas você não lembra nem mesmo o nome do personagem principal? E quantas ideias você já teve, por exemplo, no bar, em casa, tomando banho, escutando uma música, caminhando e esqueceu porque não anotou? E quantas vezes você ouviu numa conversa, talvez num podcast, num vídeo, uma ideia que você disse a você mesmo, eu preciso guardar isso, e no final você não guardou? Eu vou ser honesto com você, eu muitas vezes caí nessa armadilha. Confiei demais na minha memória, pensando que as ideias boas, elas vão permanecer, enquanto aquelas ideias ruins vão cair naturalmente. Mas a verdade não foi bem assim. Eu percebi que no final eu lembrava de muito pouco. E a criatividade que eu tanto buscava estava escorrendo pelos dedos. E aqui está a verdade sobre a criatividade que quase ninguém conta, nem mesmo nos cursos de brainstorming, nos livros de produtividade. Você não cria do nada.
A sua criatividade ela nasce no que você guardou. Porque a mente criativa não é uma mente em branco que espera que uma ideia caia do céu. Porque uma mente criativa é uma mente plena de frases, de imagens, de sons, de conexões. E o mais importante, que no momento de silêncio, quando você não espera, ela aparece. Ela aparece com uma ideia, uma conexão que você nunca tinha pensado antes. Mas isso acontece no silêncio. Isso que estamos tentando explicar conceitualmente, os gregos chamavam de musas. As musas das inspirações. E a mãe das musas, e preste muita atenção no que eu vou dizer agora, ela se chamava Mnemosine, ou seja, a personificação da memória. Mas antes de entrarmos na mitologia, me diz uma coisa. Você tem um método para anotar? Você tem um caderno, um bloco de anotações, um aplicativo? Você tem um arquivo onde você conserva os seus pensamentos, o que você lê, as suas imagens, os seus sons, as suas músicas? Deixe aqui nos comentários como você usa o seu método de anotações. E se você aí não tem um método, não se preocupe, porque nos comentários vamos te dar algumas sugestões muito práticas. Aproveite essa pausa café para fazer uma pequena digressão, fazendo um pouco uma análise do nosso mundo contemporâneo. Não temos mais o hábito, ao menos no meu tempo de escola, tínhamos que aprender a tabelinha de memória, a conjugação dos verbos, tínhamos que aprender poesias de memória. Cada mês na nossa escola tinha uma hora literária onde se declamavam poesias, textos, tudo isso para cultivar não somente memória, mas para cultivar a própria cultura. E hoje parece que a arte de organizar as ideias foi abandonada. Não temos mais o hábito de anotar, escrever, armazenar conhecimento. Imagine, pense um pouco, quantas vezes lemos obras, como pode ser obras de Dostoiévski, Virgílio, Homero, lemos e não sublinhamos, não marcamos, não anotamos. Quanto conteúdo e quanta cultura deixamos de armazenar. Muitas leituras e experiências que passaram por nós e não soubemos aproveitar essa oportunidade. Como já foi dito antes, vivemos na era com maior quantidade de informações na palma da mão. E o que fazemos com toda essa informação, com toda a informação que está à disposição? Passa. Se não se anota, se não se registra, tudo passa. Na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para fazer parte da nossa comunidade aqui no YouTube. E também encontrará um outro link da nossa comunidade Noscast no Instagram, @Noscast, porque ali você fica por dentro de todas as nossas novidades e até mesmo o que acontece atrás dos bastidores. E fique atento, porque no Instagram vamos lançar em breve o novo curso do NOS, o curso de método de estudos aqui no NOS. Por isso, fique atento e não perca as notificações. Vamos continuar com a nossa aula. Vamos abrir o livro da Ilíada de Homero, porque é sem dúvida um dos poemas épicos mais importantes da história do Ocidente. Eu tenho em minhas mãos um livro da Ilíada com o texto original em grego e a tradução na língua vernácula em italiano. Veja a musicalidade desse texto. Diz o texto grego: Menin eide thea, Peleiadeo Aquilos. Que belo! Canta a musa divina a ira de Aquiles, filho de Pélida. Veja a musicalidade. Menin eide thea, Peleiadeo Aquilos. Fantástico. Bela, bela língua grega. Se você percebeu, Homero ele não começa a falar de si mesmo. Ele não começa com uma narração. Ele começa pedindo inspiração às musas. Assim fizeram os grandes que mudaram a história, pedindo inspiração às musas. E mais belo ainda, pedindo que ela se manifeste através dele, através da sua escrita, através de suas palavras. E da mesma forma, vemos na Odisseia, também de Homero, tenho sempre comigo
texto original grego e a tradução em língua vernácula começa sempre dessa forma. Andramoi enete musa politropon. Narra-me, ó musa, aquele herói astucioso. Vejam que os grandes escritores, os grandes artistas eram grandes porque pediam essa inspiração às musas. Que as musas agissem através do seu talento. Isso não é retórica poética e tampouco é uma figura de estilo. Mas quem são essas musas afinal? As musas são 9, todas elas filhas de Zeus e Mnemosine. Cada uma delas patrona de um conhecimento e de uma arte específica. Calíope, da voz bela, é a mais importante das irmãs. Ela é a musa da poesia épica. É a rainha de todas. Clio é a musa da história. Erato é a musa da poesia lírica e do amor. Terpsícore é a musa da dança. Melpômene é a musa da tragédia. Thalia é a musa da comédia. Urânia é a musa da astronomia. Polímnia é a musa dos hinos sagrados. E Euterpe é a musa da música. 9 filhas e cada uma com um domínio. Um domínio no qual o ser humano ele se expressa, ele cria, ele transforma. E todas filhas da mesma mãe, Mnemosine, a memória. Pense na profundidade filosófica disso que acabamos de falar. Os gregos eles não falaram que a inspiração é fruto do talento. Eles não falaram que a inspiração é filha do esforço, nem tampouco do sofrimento e da genialidade. Os gregos falaram que a criatividade é filha da memória, que sem a memória cultivada, a musa, ela não aparece. E sem memória, não há inspiração possível. Agora, onde habitam as musas? Essa é uma bela pergunta. Queremos saber onde habitam essas musas. As musas, como você pode imaginar, elas habitam num lugar sagrado, um lugar onde todas elas se reúnem. É um lugar de contemplação, um lugar de preservação. É um lugar de encontro com o conhecimento acumulado. E esse lugar se chama Museion. Museion, em grego, significa Casa das Musas. E essa palavra, Museion, 2000 anos depois, ela foi traduzida a uma palavra que você possivelmente escutou. Museu. O museu é a casa das musas. O museu é a casa onde habita a criatividade. A palavra museu vem do grego museion, ou seja, a casa das musas. O lugar onde a memória ela é guardada. Mas não somente guardada, o lugar onde ela é celebrada, onde ela é organizada, onde ela é preservada. E então, onde os clássicos buscavam inspiração? Eles buscavam inspiração no museu. Eles não buscavam no vazio, eles não buscavam numa tela em branco, numa página em branco. Eles não esperavam passivamente que a ideia simplesmente aparecesse de um momento ao outro. Eles iam a um lugar onde a memória estava sendo celebrada, uma memória que armazenava um conhecimento organizado e deixavam com que esse contato com essas artes criasse as conexões necessárias para a sua criatividade. E agora eu quero que você veja isso pintado. E eu falo literalmente pintado, porque existe uma obra que captura todas essas ideias. Uma obra magnífica de um pintor extraordinário. Uma obra que captura essa mensagem tão perfeitamente que nem as palavras conseguem alcançar. Nos anos de 1509 a 1511, um jovem pintor com apenas 26 anos, nascido na cidade de Urbino, foi chamado pelo Papa Júlio II para decorar algumas salas do atual Museu do Vaticano. Esse pintor se chamava
Raffaello Sanzio. E a sua tumba se encontra aqui em Roma, dentro do Panteão de Roma. E dentro de uma dessas estances, ele pintou uma obra que me deixa ainda hoje parado. A obra se chama O Parnaso, ou então Il Parnaso. O Monte Parnaso, na mitologia grega, era o monte onde habitava Apolo e também as musas. Raffaello ele representa essa obra num jardim elevado, um jardim luminoso onde o tempo ele não existe. Ou melhor dizendo, que os gregos eles distinguiam dois tipos de tempo. O tempo como medida quantitativa, cronos, que são as 24 horas do dia, e o tempo como medida qualitativa, o kairos. Não tinha cronos, mas tinha kairos, o momento propício, o momento de graça. E por que eu digo isso? Porque nessa pintura não existe passado ou futuro. Existe um momento contínuo, um presente contínuo, um kairos. Por quê? Porque aqui o passado e o presente, eles coexistem ao mesmo tempo. Eles coexistem ao mesmo tempo numa espécie de espaço sagrado. E no centro temos Apolo, que toca a lira. E ele não está olhando para ninguém em particular. Ele está com os olhos fixos num horizonte que não termina mais. Ou melhor dizendo, ele olha para dentro de si, porque ele soa a lira e se deixa tocar pelas musas. E ao redor dele, como dizia antes, estão as musas, cada uma carregando nas mãos um instrumento da própria arte. Então, espalhados pelo afresco de Raffaello, vemos também grandes nomes, grandes escritores do Ocidente. Vemos Homero, cego com a cabeça erguida. Um gesto que nos faz entender que ele enxerga com outros sentidos. Vemos também Virgílio de perfil, atento à cena. Vemos também Dante com a sua coroa de louros, absorto naquela cena. Vemos também Safo, a única mulher que está segurando um rolo de papiro. E aqui está a grande lição. Raffaello não pintou os grandes escritores trabalhando. Não pintou esses grandes escritores, esses grandes mestres com pressa. Raffaello, ele pintou esses grandes homens da história escutando, contemplando, celebrando. Pintou esses homens ouvindo em silêncio ativo, em silêncio criativo. Eles estão ali em presença das musas e contemplam a sua arte. Ali, nesse monte onde a memória e a inspiração se encontram. O que Raffaello entendeu e pintou e passou para toda a humanidade é que a criatividade, a inspiração, ela não nasce da pressa. Ela não nasce da frenesia. Ela não nasce da urgência, ela nasce da escuta, da contemplação, da meditação. Nasce no momento de silêncio para aquele que armazenou esse conhecimento e de modo espontâneo esse conhecimento vai criando conexões. Agora me diz uma coisa, em que momento do dia você para escutar? Você deixa de lado o celular, deixa de lado qualquer coisa que você está fazendo somente para escutar a sua voz interior, a consultar o seu acervo pessoal, aquele que você construiu ao longo desses anos. Em que momento você deixa que a sua memória, o seu acervo pessoal, fale diretamente com você e crie essas conexões? E por isso que é importante visitar os museus. Eu tenho, por assim dizer, o privilégio de viver em Roma e aqui tem muitos museus. Ao menos uma vez por mês eu visito um desses museus. Aqui tem vários, temos o Museu do Vaticano, temos o Museu Capitolino, temos o Museu de Arte Moderna, inúmeros museus, cada museu especializado em um período da história, Museu de Arte Natural, Museu de História Natural, entre outros. E eu quando vou no museu, eu fico extasiado.
Eu preciso sempre escolher algumas salas para visitar, porque são tantas salas que é impossível visitar todas as salas num único dia. E eu faço isso há muitos anos. Vivo em Roma há 25 anos, esse ano já vai ser o 26º ano. Mas não somente nos museus, também nas praças barrocas. Eu vivo praticamente a 20 minutos do Coliseu, mais ou menos uns 25 minutos da Piazza Navona, do Pantheon. E somente caminhar pela história, para mim, já é motivo de inspiração. Eu fico parado por alguns minutos contemplando aquela arquitetura antiga, aquela obra clássica. E algumas vezes até mesmo levo comigo, se não o livro físico, até mesmo no aplicativo, e vou escutando as narrações enquanto estou caminhando pela cidade. E para mim tem sido, durante esses anos, fonte de inspiração, fonte de criatividade. Não se preocupe, eu sei que falamos sobre muitas coisas hoje, mas vamos juntar todos os fios agora. A mãe da inspiração é Mnemosine, a memória. A casa onde habita a inspiração é o Museion, ou seja, o museu. Porque é isso que o museu faz. Ele armazena, ele coloca ordem, ele organiza as suas ideias. Ele cria um ambiente onde a conexão é possível. E é ali no museu onde a memória está preservada e organizada. A conclusão é muito simples, mas ao mesmo tempo é a mais potente que podemos ter. Se você quer ter criatividade, você precisa construir dia após dia o seu próprio museu, organizá-lo de modo inteligente e visitá-lo frequentemente. E como organizar toda essa informação? De um modo muito simples. Pode ser um caderno, uma caneta, um bloco de anotações, talvez um aplicativo. O importante é que seja prático. E a coisa mais importante, não basta ter o melhor sistema para organizar todas as suas ideias se você não revisita as suas ideias. Porque o insight, ele não nasce quando você está lendo um livro. Quando você está lendo um livro, você sublinha, você marca, você anota, e talvez essa ideia vai reaparecer 3 meses depois, através de uma outra leitura que você está fazendo. Você vai conectar, essa ideia aqui eu posso conectar com aquela outra ideia que eu anotei 3 meses atrás. E essas duas ideias vão gerar uma terceira ideia, uma quarta ideia, uma quinta ideia. E o mais interessante é nessa revisão que a mágica acontece. Somente para citar algumas ideias, Leonardo da Vinci, ele tinha o seu próprio caderno de anotações. Charles Darwin tinha o seu próprio caderno de anotações. Todos os grandes escritores, todos os grandes criadores, eles têm um modo para armazenar todo esse conhecimento. E isso porque eles entenderam muito cedo a máxima latina que diz: verba volant, scripta manent. As palavras voam, a escrita, ela permanece. Cada vez que você revisita as suas anotações, é como se você estivesse entrando na sala de um museu. E é ali, nessa experiência, que você vai convocar as musas para inspirar as suas ideias, para criar novos insights, para ter uma profunda criatividade, para ter uma ideia original. E posso afirmar, as musas, elas te visitam. Se elas encontram um museu organizado, muito bem cuidado, elas aparecem sempre. Abrir essa pausa café para fazer uma outra digressão. Falar da magia da revisão. Um insight não nasce quando estamos lendo um livro, quando estamos fazendo algo. O insight ele nasce talvez 6 meses depois, quando você, fazendo uma outra experiência, lendo um outro livro, começa a fazer conexões. E isso se você, no seu devido tempo, tomou notas, marcou, fez o seu próprio esquema. A revisão é poderosa. Perdemos, infelizmente, o hábito da revisão, porque queremos uma quantidade de informações e não nos preocupamos de aprender a armazenar e trabalhar com todo o conteúdo que adquirimos ao longo do tempo. A criatividade é poderosa,
Mas para que haja criatividade é necessário preparar o seu museu interior. Porque se você não tem um método para anotar, escrever, armazenar seu conhecimento, você não vai cultivar a memória. E não cultivando a memória, a mãe das musas, dificilmente as musas irão te visitar. E por isso os gregos têm muito a nos ensinar. Revisitar o nosso museu interior. Cultivar, comprar novas peças para embelezar ainda mais esse museu. Na descrição desse vídeo você vai encontrar os links dos livros citados. Caso queira comprá-los diretamente por ali, você ajuda esse canal a levar adiante esse projeto cultural. Vamos continuar com a nossa aula. Nós começamos com um diagnóstico da modernidade. Vivemos na era de mais informação da história. E o curioso é que nos sentimos bloqueados criativamente. Porque o excesso de estímulo, ele fragmenta o seu pensamento e não dá tempo para unir e conectar todas essas ideias. Vimos que os gregos entenderam a criatividade de uma forma que vale a pena revisitar. Homero, ao abrir a Ilíada e Odisseia, ele pede que as musas cantem através dele, mas não como retórica, e sim como cosmologia. As musas são 9, filhas de Zeus e Mnemosine, a personificação da memória. A mãe de toda a inspiração é a memória cultivada. E por isso que os clássicos buscavam inspiração no museu. Porque o museu é o lugar onde a história, a experiência vem armazenada e organizada. E para concluir, eu quero deixar a você um pensamento, uma reflexão. A criatividade não é algo que os outros têm e você não tem. A criatividade é uma conversação que você tem com a sua memória, mas é uma conversação que é possível somente se você a documentou, se você registrou as suas anotações, as suas experiências, as suas imagens, as suas conexões. Porque as musas, elas não visitam a um lugar vazio, elas não visitam a uma tela vazia, a uma página em branco. Ela visita quem construiu um lugar digno de ser habitado. E esse museu, ao contrário do Louvre, ao contrário do Museu do Vaticano, do Museu Capitolino, do British Museum, ele se constrói a partir de você, com as suas anotações, com as suas reflexões, com seus insights, com as suas conexões. E por isso, comece pequeno. Comece hoje. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe com aquele amigo que está buscando uma fonte de criatividade. E se essa aula te inquietou, te deixou com aquele gosto de aprender uma coisa nova, ou seja, que a palavra museu vem de Museion, que é a Casa das Musas, então aconselho a você a assistir nosso vídeo que já está disponível aqui no canal, Quais clássicos não podemos deixar de ler? Porque agora que você descobriu como se cultiva a inspiração, é necessário armazenar esse museu com bons conhecimentos, com boas leituras. E nada melhor que começar com bons clássicos. E nos vemos na próxima aula. Até lá!